no versículo 22. Não precisa ficar de pé, assente, medita na palavra, o que Deus quer falar no meu coração e no seu coração nesta noite. Evangelho de João 21, 22 diz assim: e disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Podes assentar, quem estiver em pé. Quem não tiver, pode dar para glorificar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o meu amigo Osiel, eu me confundo às vezes Osiel com Isiel, mas acho que é Osiel. Aleluia, eu conheço ele há muito tempo, conheço o irmão dele há um pouquinho mais tempo ainda, os pais, toda a família eu conheço do nosso amado irmão. Amém? Amém. Mas o que importa é hoje, é a palavra. A palavra de Deus nos diz que não é eu que escolho o Senhor, mas é o Senhor que escolhe a nós. A palavra de Deus nos diz que quando nós estamos na casa do Senhor, Ele tem olhado para o meu coração e para o seu coração esta noite. Por quê? Porque Ele tem escolhido eu, tem escolhido você para uma adoração perfeita. E eu estava aqui pensando aqui, né? É imprudência minha, mas eu preciso falar. Quero agradecer a oportunidade pelo irmão Ziel e a pastora também, o pastor desta igreja, a pastora Andréia, pastor Devanir, maravilha, e a amada igreja. E também eu tenho que lembrar, que eu sou um pouquinho meio esquecido, mas eu quero lembrar também, trazer que eu vim a convite do nosso amado irmão, mas também com a bênção de Deus, do nosso amado pastor Edivaldo dos Santos. E também quero dizer também, não saia sem a bênção do seu pastor, amém? É verdade. Maravilha, louvado, engrandecido, exaltado é o nome do Senhor. Então vamos para a palavra, maravilha. E Jesus falando, ele disse: não é eu que escolho ele, mas é ele que escolhe a nós. Mas por que eu estou falando isso? E por que eu li a palavra de Deus no livro de João 21, 22, dizendo: o que te importas? Porque Deus tem escolhido homens e mulheres que são mais achegados. Deus tem escolhido homens e mulheres que estão mais próximo dele. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Deus tem escolhido qual? Deus escolheu Abraão, tirou do meio da sua parentela, trouxe para uma terra que manava leite e mel. Deus escolheu Josué, porque Josué estava sempre ao lado de Moisés. Aleluia. Deus que escolheu Eliseu, porque estava sempre ao lado de Elias. Deus escolheu, aleluia, a João, porque sempre estava ao lado de Pedro. Por que será que sempre tem uma pessoa diferente daquele a qual Deus quer usar? Eu não sei explicar, mas Deus sabe. Quem sabe nesta noite nós vamos entender o que Deus quer falar no meu coração e no seu coração nesta noite.
Porque a amada irmã falou assim, que Deus fala primeiro conosco e depois com a igreja. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos e irmãs não estranhem não, que eu não sou aquele pregador que sai pulando aí. Eu sou aquele pregador assim que prega no ensinamento. Praticamente eu não prego. Quem prega é minha esposa. Eu acho que vocês já devem ter conhecido ela. Eu entro mais na parte de ensinamento. Amém? Mas vamos na palavra. E quando Deus escolhe alguém que está ao lado de alguém diferente, você pode olhar para aquele servo que estava junto de Eliseu. Era um servo que andava com ele, caminhava com ele, fazia a vontade de Deus, fazia a vontade de Deus. Mas quando foi para acontecer algo na vida deste jovem, Deus permitiu que acontecesse. Por quê? Porque Deus queria curar Naamã. Importava que tudo quando fosse acontecer, acontecesse porque Deus queria curar Naamã. Mas alguém vai dizer assim, mas por que você está falando isso? A Bíblia não fala. Como que a Bíblia não fala se Deus usou uma menininha? Falando, meu Senhor, se você estivesse na minha terra, lá tem um profeta, tem homens de Deus. Ele ficou pensando ali. Agora, alguém ouvir uma serva, que na verdade seria uma escrava, que lá na terra dela tinha um homem de Deus que poderia curar Naamã? Quando Deus escolhe alguém, Deus escolhe para fazer a diferença. Oh, glória. Mesmo que tenha alguém ao seu lado que muitas das vezes tenha atrapalhado. Se você olhar para o profeta, ele estava o quê? Fazendo o quê? Ele estava arrumando, como diz o pedreiro, arrumando aquelas brechas. E sempre tinha Sanbalate e Tobias. O que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo aí? Não é assim alguém quando está do seu lado? Exatamente. Você acha que não vai falar nada e de repente, ô irmã, o que você está fazendo aí? Você vai perder tempo fazendo isso aí que você está fazendo, orando por este homem, orando para esta mulher. É um pinganhada. Mas Deus escolhe as coisas loucas da vida para confundir as sábias. Quem sabe nesta noite Deus está aqui para falar no seu coração. Deus está aqui nesta noite para falar no seu íntimo. O que te importa? O que importa para mim, o que importa para você? Quando Pedro falou para Jesus, agora nós lemos na Bíblia Sagrada, se eu falar para uma mãe, ela vai falar assim, que o mais importante é o filho, a filha. O marido sempre fica em segundo plano, mas primeiro nos planos é o filho, a filha.
porta deste tabernáculo, a casa de oração, o que importava para você? O que importava para você nesta noite? Chegar, ouvir uma palavra, para você sair pulando? Para você meditar? Que Deus escolheu você para confundir as loucas, escolheu você para ser um adorador, uma adoradora. Deus escolheu você para fazer a diferença. Não é você que escolhe a Ele, não, é Deus que escolhe você. Amém. Mas o que te importa? Naquele dia, naquele tempo a qual Jesus foi traído por Judas, ia ser crucificado, ia passar Pilatos, mas o que importava? Por que Pedro falou assim? Aleluia. No versículo 10, o que será? Por que será que tem gente que sempre quer saber o que vai acontecer com você? Por que será que Pedro queria saber o que ia acontecer com João? Agora eu vou contar um segredo. João é aquele que reclinava no peito de Jesus. Ele não podia saber. Poderia que ele não sabesse ou soubesse. Mas no seu coração ele já sabia que ele estava se reclinando no autor e consumador da sua fé. Ele estava ali reclinando no peito, nos ombros de Jesus de Nazaré, a qual é o Filho unigênito do Pai, a qual ia entregar, aleluia, derramar o seu sangue pelo meu e pelo seu pecado. Seja louvado. E quando nós olhamos para o irmão, para o irmão, e aquele diz assim, mas o que será daquele? O que será daquele se acontecer alguma coisa, se a nossa irmã, a pastor, precisar viajar e ficar 6 meses longe da igreja? Hã? O que será que vai acontecer? A palavra de Deus nos diz aqui que não importa que ele fique até que eu venha. Importa que eu e você fique no lugar a qual Deus te deixou, na adoração, no louvor, até que venha. Até que ele venha. A verdadeira palavra profética, ela está na Bíblia Sagrada. E a vontade de Deus é que eu e você reconhecemos, conhecemos, prossigamos em conhecer quem? O autor da minha fé. Mas quando Deus Ele quer falar comigo e com você, Ele diz também assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele
Agora você vai pensar e dizer assim: se é por Ele, se é para Ele, todas as coisas, Jesus sabia que João não ia se perder, que João não ia sair do lugar, não ia sair fora. Por isso ele disse para Pedro: o que te importa? O que te importa? Aleluia. Louvado, agradecido, exaltado é o santo e glorioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. O que te importa nesta noite? Deus, Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Mesmo você sendo mãe, mesmo eu sendo pai, Deus tem escolhido a nós. E Ele diz mais: vade e desfrute, e esse fruto permaneça para a vida eterna. Porque o que acontece nas vidas hoje em dia é que esquecemos que nós adoramos um Deus verdadeiro. Será que o milagre da antigamente não acontece hoje? É por isso que Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu ainda não preguei, mas um dia eu vou pregar. O milagre está à porta. Cadê você? O milagre está à porta. Cadê você? Deus quer fazer um milagre na minha e na sua vida. Mas quando Ele bate na porta, você não abre. Chega, tá bom. Deu outra oportunidade. A gente caminha nessa parte. Jesus é maravilhoso. Aleluia, Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes acontece que eu e você importa muito com a vida do outro e não se importa contigo mesmo. Pedro se importou tanto com a vida de João, que quando foi para ele se importar, ele negou Jesus. Foi ou não foi? Quando foi para Pedro se importar, eu sirvo a ele, mas você parece com ele, você parece com ele, nem conheço, mas você se veste igual a ele, você fala como ele. Negou 3 vezes a Jesus antes que o galo cantasse. Muitas das pessoas pensam que naquela época tinha uma galinha, né? Um galo cantando lá, mas não, era uma daquelas, não sei se é corneta que era, que tinha, que eles tocavam na madrugada. Então, que era dos romanos mesmo, eram as normas militares da época. Então, antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negou. Não era mais importante para a vida dele, ou para mim, ou para a sua, nós importarmos o que eu e você tem para entregar para ele? O que eu e você tem para deixar? Porque muitas das vezes nós se importamos muito com a vida do outro e não se importamos com a nossa vida. Muitas das vezes um marido se importa muito com a esposa
mas esquece dele. E muitas das vezes a esposa se importa muito com a vida do marido, esquece dela. O que você quer dizer com isso? Que quando você se importa com o que ele está fazendo, foi que Pedro estava querendo saber, né? Pedro queria saber o que vai acontecer com esse, porque Pedro Deus tinha revelado para ele que Jesus ia ser preso. Por isso que ele fez essa pergunta. Por isso que Pedro fez essa pergunta. E não é uma pergunta que muitas das vezes acontece comigo, com você? É uma das perguntas a qual muitas das vezes não temos nem resposta. Porque a resposta só Deus tem. Porque quando Deus escolhe a mim e a você, e que Ele diz assim, dê frutos, Ele não escolheu você para se importar com João. Não. Deus escolheu você para adorar. Porque João já está adorando já. Eita glória. Quando Marta e Maria estavam ali recebendo Jesus, Maria estava adorando. Marta estava fazendo o quê? Se importando com o que Marta estava fazendo. Por isso, nesta noite, meu amado e amada irmã, se importa mais do que você está fazendo para Jesus. Você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Você tem que amar o seu irmão, a sua irmã como você mesmo. Mas como você pode amar uma irmã, o seu irmão, o seu filho, se você, aleluia, louvado seja, não se importar com você mesmo? Porque quando você tem uma saúde espiritual, quando você tem uma vida sentimental saudável, vou dizer uma coisa para você: aquele amor começa a acontecer o quê? Começa a abundar, superabundar. E aquela pessoa que está do seu lado, que não te conhece, nem conversa com você, e começa: ô Maria, como é que você está hoje? Estou vendo você diferente. É igual uma irmã que eu conheci, que eu preguei para ela, acho que 3 meses. Hoje ela é missionária lá no Maracanã, uma igreja lá no Maracanã. Preguei 3 meses para ela. Eu trabalhava na Unicamp, ela também. E eu indo para lá e pregava para ela. E quando eu voltava, eu pregava para ela também, de novo. Aí outra vez minha esposa foi pregar numa igreja. E quem estava lá? A missionária que... Aleluia. Aí a minha esposa foi pregar. Aí ela falou assim: você quer meu esposo? Né? Eu estava lá. Aí eu conheço seu esposo. Ele pregava para mim, por isso que hoje eu estou aqui na presença de Deus. Então, quando você importa contigo mesmo, aquele amor que você tem começa a transbordar e começa a tocar os corações ao lado. Não precisa eu chegar aqui e falar assim, me importar com a pastora, porque eu já sei o que Deus tem na vida dela. Grande Deus. O pastor, a gente sabe o que Deus tem na vida dele. Mas o que importa não é o que vai acontecer. O que importa é o que Deus vai fazer. Louvado seja Deus. Aleluia.
Então, nesta noite, meu amado, irmã, irmã, Deus é fiel, aleluia. Deus escolheu você para ser um atalaia, um adorador, um servo fiel. Aí Deus me faz lembrar agora uma outra parte. Grande Deus. Quando Deus escolheu algumas pessoas para entregar talento. A Deus deu 1 talento, a um deu 2 talentos, 3, 4, 5. O que tinha 5, granjeou mais 5. O que tinha 4, granjeou mais 4, e assim por diante, chegou no que tinha 1. E no coração dele ele disse assim: eu sei que meu Senhor é rígido. Ele pegou a moeda, foi, cavou um buraco e guardou. E quando o Senhor chegou, ele falou o que para ele? Se você sabia que eu era rígido, por que você não pegou o dinheiro e botou no banco? Está escrito na Bíblia. Naquela época já tinha banco, não sabia não, mas tinha. Está na Bíblia, não é? Se naquela época Deus já falou para guardar no banco, imagina hoje. Muitas das vezes as crises financeiras na vida do homem e da mulher de Deus é porque sabe que Deus é rígido, sabe que Deus pode abençoar, e no lugar de guardar, o que ele ou ela faz? Gasta. Deus é Deus de bênção. Mas o importante para mim e para você nesta noite é que não importa o que Pedro queria saber, o que iria acontecer com João. O que importa não é o que eu quero saber, o que vai acontecer na vida de cada um de vocês. Porque eu já sei. Se você andar com Cristo e com Cristo estiver, Aleluia. não tem outro lugar, filha. Você vai estar com Cristo. Não precisa ser adivinho, não precisa ser catomante, nem milagroso. Se você é fiel, Jesus diz: aonde eu estiver, vós estareis também comigo. Louvado seja Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito: vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, vós estareis também. Se o próprio Jesus disse que tem lugar, tem casa, você vai se preocupar com o quê? O que é que você está preocupado ou preocupado se Deus é um milagre na sua vida? Glória a Deus. O que é que você está preocupado se Deus é Deus na sua vida? Aleluia. Deus maravilhoso. Muitas das vezes eu e você se importa muito o que não é para se importar, e o que é para importar, se importar de verdade, e muitas das vezes nem se importa. É por isso que muitas das famílias hoje têm filhos, têm homens ou mulheres desviados, fora da casa de Deus, porque quando era para o marido ou a esposa se importar, não se importou. Quando era para saber o que iria acontecer, que é o que o propósito de Pedro queria saber, o que era para ele saber o que ia acontecer mesmo, naquela hora não precisava. E muitas das vezes o que Deus tem preparado para mim e para você, não precisa você se importar o que vai acontecer. Santo Deus. Você tem que se importar com o que você vai fazer
para adorar a Ele. Louvado seja Deus. E o dia inteiro eu fiquei pensando nessa palavra. Louvado seja Deus. Dele, por Ele, são todas as coisas. Louvado seja Deus. Mas por que ele falou, eu fiquei com essa mente, na mente gravada isso aí? Por que será? Você sabe por quê? Dele, eu e você é dele. Por Ele, eu e você é por Ele. Aleluia. Para Ele, eu e você. Louvado seja Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você é dele, você é por Ele, você é para Ele. Louvado seja Deus. Então não se importa com a vida de quem não é para você se importar. Glória a Deus. Importa contigo mesmo Louvado seja e Deus. se importa na hora certa. Porque Pedro se importou na hora errada. É, Jesus. Jesus teve que dizer que te importa. Importa é que ele fique até que eu venha. Né? Se eu for dizer assim para algum irmão aqui, ô irmão, o que te importa? Importa que eu fique aqui até que Jesus venha. Muitas vezes alguém olha para você e não dá nada. Muitas das vezes alguém olha para você e fala, nem vou lá para ouvir aquele irmão, aquela irmã pregar, porque essa é a vida dele. mas muitas das vezes o importante é que ele se importa comigo. Santo Deus de Israel. Aleluia. O importante seja Deus. é que Deus se importou comigo. Deus maravilhoso. O importante é que ele se entregou. Pai, eis-me aqui. Envia-me a mim. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando Moisés foi caminhando, ele viu a sarça ardente. Alguém sabe o que aconteceu? Jesus disse assim: tire a sandália dos seus pés, Verdade. Eita, Deus. porque o lugar que você está é santo. Aleluia. Se olharmos um pouquinho mais para trás, Abraão também se encontrou com o Senhor quando ele foi entregar o seu filho em sacrifício vivo. Deus conhecia tanto o coração de Abraão que Deus proveu o cordeiro. O filho de Abraão só ficou sabendo que ele era o sacrifício na hora que ele foi colocado no altar. Quando você estiver no altar, você vai saber o que Deus vai fazer na sua vida. Eita, Deus. Quando Deus querer fazer na sua vida, você não adianta se importar com a vida de ninguém, porque Deus vai fazer o que Ele quer fazer na sua e na minha vida. Deus fiel. Aleluia. Por isso a palavra de hoje é essa: eu vos escolhi. Você é importante para mim, porque Ele se importou. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele se importou com você quando você mais precisava. Porque eu e você conhecemos o rosto, o semblante, mas Deus conhece o teu coração. Quando você está na sua casa, a pastora não está perto, o pastor não está perto, a irmã do círculo de oração não está perto, é só você que está lá.
É o que aconteceu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com José. Quando jogaram ele ali, naquele poço, naquela cisterna, só estava ele e o Senhor. Só ele e o Senhor. Mas quando jogaram José naquela cisterna, Deus falou assim: eu já estou aqui, José. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu já estou aqui. É maravilhoso, Senhor. Quando você veio para a casa de Deus nesta noite, Deus já estava aqui para te esperando, para te entregar o teu milagre. Aleluia! Quando você chegou na casa de Deus, Deus já estava aqui para te entregar o seu milagre. Louvado seja Deus, aleluia. Deus já estava aqui já conhecendo o seu íntimo, o seu coração. Deus já sabendo o que ia acontecer com você. E eu quero dizer esta noite, como uma palavra profética, Deus quer fazer, mas depende de você. Ah, mas vai acontecer? Depende de você. Se você crê. Se você crê de verdade, não fazer como um grão de areia, ou fazer como uma onda do mar que vai e que volta, mas crê. É como diz a irmã, né, irmã? Ela falou assim: às vezes eu põe na mão de Deus e tiro na mão de Deus. Então, põe na mão de Deus, não tira mais não. Se você pôr na mão de Deus, Deus vai operar e vai fazer. Mas se você põe na mão de Deus e tira com a outra, minha irmã, meu irmão, vai acontecer o que aconteceu com Pedro. Deus poderoso, da vitória, Jesus. Pedro vai perguntar aí: o que vai acontecer com eles? Alguém vai chegar e vai perguntar para alguém aqui, vai falar assim: a irmã Maria, sabe aquela irmã Maria? A Maria tem bastante. A irmã Maria, você entendeu? Está entendendo o que eu estou dizendo? Deus, Ele está sempre do meu e seu lado. Estou falando até errado, mas é português dentro do Brasil. Deus está sempre ao meu lado e ao seu lado. Mas, é como disse o pastor Josimar, o pastor da Nazarena, conhecido meu, que era do secretário. A palavra dele é assim: o dia que Deus vencer o seu eu, grande será a sua vitória. Glória! O dia que eu for vencido, o dia que Deus venceu o meu eu, o dia que Deus venceu o seu eu, porque muitas das vezes eu e você não recebem, porque o eu está primeiro. Louvado seja Deus, da vitória, Você sabe por que antigamente, há uns anos atrás, e eu ainda peguei essa época, eu tenho 33 anos de casado, e tenho uns 34, quase 35, não, quase 35, quase 35 de casado, 33 na igreja. Eu peguei a época da Assembleia de Deus, na pastor Magnésio, um pouquinho mais para trás ainda. Quem era mais dessa época conheceu quem era o pastor Magnésio. Era a época que Deus batizava criancinha, criancinha de coro, com o Espírito Santo. Glória! As irmãs eram renovadas. Santificado é o seu Os nome, irmãos Senhor. falavam em mistério, em língua, profetizavam. Santificado é o seu nome. Mas alguém vai perguntar: mas tinha alguém um reteté? Diz aí alguns irmãos aí, eu nem sei falar esse negócio aí. Não tinha. Por que não tinha? Eu não sei. Mas as irmãs eram inspiradas por Deus, saíam do lugar,
entregava a mensagem Ai, querido. e voltava para o seu lugar. Por quê? Isso é Antigamente era assim. Essa. A Deus. Deus não precisava de barulho para falar com alguém. Não. Deus não precisava de roubar o tempo todo para saber que aquilo que estava fazendo no tempo era errado. Muitas das vezes, Deus quer falar com você é na calmaria. Louvado seja Deus. Quando você escutou que Elias era sozinho, o Senhor falou assim, não, tem mais de 7.000 que não dobraram, que me adoram, estão comigo. Não era só Elias, tinha muito mais gente. Louvado E Elias seja achou que era Deus. sozinho, depois que ele foi lá enfrentar os profetas de Baal. E aí ele escutou lá, Jezebel quer te matar. Ele achou que estava sozinho. Tinha 7.000. Da vitória. Ô, glória, ô, glória. Você não está sozinho, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus, aleluia. Crê somente que Deus quer fazer na sua vida. Pode ser que amanhã chegue alguém e te entregue a sua bênção. É verdade. Deus usa ele e te entrega a bênção. Mas você vai estar esperando? Você vai estar pronto para receber? O milagre vai bater a porta, você vai abrir? Ou o milagre vai bater na porta e você, cadê você? Maravilhoso da vitória, meu Pai. Então nesta noite, não faça como Pedro, estava se importando. O que vai acontecer com João? Não importa que ele fique até que eu venha. Aleluia. Jesus estava falando que ele ia ser crucificado, ia ressuscitar, ia voltar, ia aparecer para ele, para João, Pedro, João e Tiago, e depois para todos os discípulos. Deus fiel, aleluia. O importante é que ele venha, que ele fique até que ele venha. Amém. É importante que você fica no propósito que Deus te chamou. No propósito que Deus te deixou. Deus santo, aleluia. Eu quero deixar somente essas palavras. Que creia. Se você crê, não é só aqui que tem milagre, não. Sua vida tem milagre. Louvado seja Deus. Não é só na Bíblia Sagrada que tem milagre, não. Deus tem milagre para entregar para você. Glória a Deus. Amém. Aqui, ó, é palavra profética. Verdade. Mas aquilo que tem no seu coração é aquilo que Deus quer fazer. É. Ô, glória. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Ô, glória. Se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. Porque Deus disse assim: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus.